a sua descendência. Portanto, é esse o padrão, é o código que Deus quer estabelecer com Abraão. Amém? Portanto, a conduta que Deus sugeriu a Abraão é esta. É uma conduta santa. É uma conduta igual à do Deus vivo e poderoso. É uma conduta de fé. Por isso que ele é considerado o pai da fé. Portanto, toda a descendência de Abraão, Isaac e Jacó foi conduzida nisso. E, portanto, Deus estabeleceu uma conduta para aqueles que são os seus ungidos. A forma correta de proceder para que possa corresponder à vontade dele. Amém? E por isso que eu gosto muito da tradução João Ferreira de Almeida, e que diz assim, no versículo 13 do capítulo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Cingindo os lombos. A proposta, conforme tinha dito há um tempo atrás, já, é que a proposta que o apóstolo Pedro dá é de uma postura que quer induzir a um pensamento de conduta. Então, cingindo, portanto, os lombos, não é? Do vosso entendimento, sede sóbrios. Portanto, qual é a conduta que Deus está a propor para os líderes nesse momento? Para aqueles que são os seus ungidos? É que sejam sóbrios. Então vamos aqui aprender alguns códigos de conduta, ou seja, a cultura que Deus quer influenciar aos seus líderes e, consequentemente, os seus líderes, representantes de Deus, possam influenciar os liderados. Primeira coisa, através do apóstolo Pedro aqui, nesse versículo, sejam sóbrios. Sobriedade significa equilíbrio, ser equilibrado. Amém? Ser controlado, ter um controle emocional, um controle espiritual, um controle no comportamento. Então, é a mesma coisa que o apóstolo Paulo fala aos romanos, que o vosso falar seja temperado. E a mesma coisa que ele vai recomendar em Timóteo quando fala relativamente aos diáconos, que sejam equilibrados no proceder, no falar. Então, a conduta ideal, a conduta de um líder espiritual, de um líder representante de Deus, um dos elementos é este: ser sóbrio, ser equilibrado, ser controlado, controlar as emoções, controlar a forma que fala, controlar a forma que se expressa, controlar a forma que manifesta adoração a Deus. Temos tido um desequilíbrio muito grande relativamente à forma como nós vamos conduzir, por exemplo, um culto, a forma como nós vamos dirigir, por exemplo, um encontro, uma reunião, às vezes a adoração. Não se pode inibir ninguém, perdão, aqui estou a puxar os olhos. Não se pode inibir ninguém, nem essa é a intenção. Mas se as coisas não forem controladas de acordo com a direção do Espírito Santo, de acordo com o Espírito Santo, então isso passa a ser espiritual, é carnalidade. Amém? Tanto é que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios que o Espírito está sujeito ao profeta. Se o profeta tiver um equilíbrio, o próprio Espírito Santo, ele respeita esse princípio do equilíbrio, de ser sóbrio, controlado. Então ele se submete ao profeta. O Espírito está sujeito ao profeta. Então, da mesma forma que nós temos que ter os frutos do Espírito Santo, devemos ser imitadores de Deus. Amém? Ser equilibrado, ser sóbrio, ser controlado, ter o controle sobre as emoções, sobre as ideias, sobre os pensamentos, o comportamento, o modo de apresentar-se, o modo de falar, o modo de expressar, sendo repetitivo. Amém? E como mencionamos, outro princípio de conduta que o Senhor sugere para influenciar o nosso modo de viver, a nossa conduta como líderes. O apóstolo Pedro fala aqui no quarto período, depois dos sóbrios, fala assim: e esperai inteiramente
na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, tenham fé, sejam cheios de fé, sejam cheios de esperança. Então, a conduta de um líder deve ser de fé. O princípio da fé não pode se abster da vida de um líder. O princípio da fé não pode estar afastado da vida de um líder. Porque se ser sóbrio, apenas, sem esperança, sem fé naquilo que ele anda, é morta. Amém? A obra é morta. Então a conduta de um líder deve inspirar fé. Deve inspirar uma vida de fé, uma vida de esperança, uma vida de esperança viva em Cristo Jesus. Na sua volta, na sua palavra, crer na sua palavra de forma integral e depositar fé. Fé. Deve inspirar isso. Isso era o que os apóstolos inspiravam. Isto era o que os apóstolos mostravam aos seus liderados. Eram os famosos, eram os primeiros líderes da igreja. E era isso que eles inspiravam. E a igreja andava de forma muito poderosa diante da sociedade. Entendem isso, irmãos? Conseguem entender isso? Então nós precisamos ter a mente de Cristo aberta para isso. Perceber isso. Amém? Esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Aleluia. É a vida de fé, é a vida de esperança. Quem espera no Senhor revela ter fé nos ensinamentos do Senhor, revela ter fé que Deus realmente habita em si e que tem a esperança que um dia morará com Ele eternamente. Então é isso que você deve transferir, deve transmitir aos liderados. Você deve inspirar isso. Você tem essa obrigação. Amém? Terceiro princípio. Fala aqui. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Como filhos obedientes. Então, o princípio que nós aprendemos aqui. O líder deve, mais uma vez, para além do espírito de equilíbrio, sobriedade, né? A fé que foi revelada que foi dada pela graça na revelação de Jesus Cristo em nossos corações. Então, a obediência é fundamental. Um líder insubmisso não é representante de Deus e nunca será. Um líder que não sabe se submeter a determinada liderança hierárquica, este não está pronto nem preparado para liderar. Nós temos o exemplo de Samuel, que foi liderado de quem? Do sacerdote. Não é? E o que é que apesar das falhas do sacerdote, Samuel era submisso a Eli. Amém? Então é isso. Trata-se de submissão. Obediência trata-se de submissão. Então, nós precisamos ser obedientes, não é? Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Por isso é que o líder não pode ser um recém-nascido. Tá? Não pode ser um recém-nascido. Aqui na minha anotação, eu anotei aqui o versículo 6 do capítulo 3 de 1 Timóteo, onde fala que o diácono, ou seja, o líder, não pode ser um recém-convertido para que não se soberbeça. Amém? Para que não se soberbeça. Por quê? A pessoa que não tem o conhecimento da palavra de Deus, na verdade, quando falo de conhecimento, se você for ver no contexto hebraico, né, ou no aramaico, lá, que é a língua que falava o Senhor Jesus Cristo, né? No contexto hebraico, no contexto judaico, vamos assim colocar, fica melhor. No contexto judaico, conhecer o Senhor trata-se de uma experiência, de uma intimidade profunda e real. É um contato.